Olá pessoal, com vocês o professor José Diogo e na aula de hoje nós iremos continuar com a abordagem referente à teoria de Rutherford. Encerramos a nossa última aula tratando de uma função de onda de dois elétrons, a qual foi obtida fazendo uso do determinante de Slater. Na aula de hoje nós iremos aproveitar a função de onda que nós obtivemos na aula anterior e daremos um passo rumo a obter os elementos de matriz tanto do operador de um elétron quanto para o operador de dois elétrons. Vamos à nossa aula, meus caros. Quando consideramos o termo referente ao potencial de repulsão elétron-elétron, ou seja, a integral de dois elétrons, o nosso operador hamiltoniano eletrônico ele assume, portanto, este formato. E, inicialmente, nós iremos encontrar os elementos de matriz para o operador monoeletrônico. Vale destacar que o valor esperado da energia quando aplicado o operador hamiltoniano monoeletrônico é dado por esta terminologia. Vejam, aqui fizemos uso da notação de Dirac. Como muito provavelmente alguns de vocês não viram esta notação ainda, eu irei fazer uma breve revisão sobre esta notação a fim de que possamos evoluir melhor em nossa aula. Nós vimos que o valor esperado para energia é dada pela seguinte expressão. Temos este símbolo, Psi, H. Esta simbologia, ela equivale à seguinte notação da qual estamos mais habituados. Integral do conjugado da primeira função, operador hamiltoniano monoeletrônico e segunda função, considerando a integral em todas as coordenadas envolvidas. Por outro lado, se quiséssemos, por exemplo, representar a condição de normalização dada por integral usando a notação de Dirac, a representação seria o nome dado a esta parte da notação é ket e o nome dado a esta parte da terminologia é bra. E quando fazemos uso desta simbologia, chamamos de bracket. Então, a notação de Dirac, ela lida com bracket. Vejam que, enquanto que o ket ele está associado à função, o bra ele está associado ao conjugado da função. Uma propriedade que nós iremos usar ao longo de nossa aula é a seguinte. Vejam, se tivermos, por exemplo, no bra, uma soma envolvendo duas funções, está aqui um certo operador A, e uma outra função, digamos, f. De integrais, temos a seguinte propriedade. Então vejam, aqui temos como o valor esperado ele é representado em termos da notação de Dirac. Aqui temos como a condição de normalização é representada em termos da notação de Dirac. E aqui temos uma propriedade que será explorada quando estivermos derivando as expressões para os elementos de matriz. Deixe-me explicar por que o valor esperado tem este formato. Considerando, por exemplo, a equação de Schrödinger, temos que H psi é igual a E psi. Usando a notação de Dirac, temos que H aplicado no ket psi é igual a energia. Se nós multiplicarmos essa expressão pelo bra envolvendo psi, essa multiplicação ela é feita à esquerda do H e à esquerda do E. Obtemos o seguinte resultado. Tudo certo? Vale destacar que o E, que é um valor, ele não apresenta efeito sobre a função de onda. Com isso, podemos retirá-lo da integral e obteremos, portanto, E. Desde que a nossa função de onda envolvida seja normalizada, essa integral resultará em 1. Portanto, temos que o sanduíche envolvendo psi
hamiltoniano psi será igual a energia. Logo, desde que sejamos capazes de calcular esta expressão, nós obteremos a energia. E por isso, esta simbologia, ela denota valor esperado de energia. Então, pessoal, relembrando a função de onda envolvendo dois elétrons que nós encontramos no finalzinho da nossa última aula, foi esta. E vale lembrar que a ordem dos elétrons ela é mantida. Para avançar em busca de encontrar o valor esperado da energia usando o operador monoeletrônico, o que nós faremos basicamente é substituir a nossa função de onda envolvendo dois elétrons na expressão que fornece o valor esperado de energia. Então, nesta etapa, basicamente, fiz a devida substituição. Dando um passo mais adiante, o que nós fizemos foi multiplicar 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, e com isso obtemos 1/2. É justamente nesse ponto em que fazemos uso da propriedade que nós vimos há pouco, sendo que aplicamos aquela propriedade nas funções que estão no brá do nosso valor esperado de energia. Então vejam que em nosso primeiro termo temos AB, olha, o menos aparece na frente do segundo termo, e no brá do segundo termo aparece o produto spin orbital B vezes spin orbital A. Na etapa seguinte de nossa derivação, nós iremos fazer uso da condição de permuta. Fizemos uso do fato de que BA é igual a menos AB. Então, ao invés de trocarmos as posições dos elétrons, o que nós fizemos foi trocar a posição dos dois spin orbitais. E com isso, vejam que nós obtemos uma expressão em que tanto o primeiro termo quanto o segundo termo assumem o mesmo formato. E avançaremos considerando essa última expressão que nós obtivemos. Então, dando um passo adiante, o que nós faremos é aplicar aquela propriedade aplicada anteriormente no brá da função, iremos aplicar agora aos termos do ket. Mas antes disso, notem que, como esses dois termos são iguais, a soma dará 2 vezes esse termo, porém, como temos 1/2 multiplicando, o resultado será apenas o termo. Quando aplicamos aquela propriedade nas funções presentes no ket, obtemos, portanto, esta subtração entre o primeiro e o segundo termo. Aqui eu dou um destaque especial ao fato de que o nosso operador monoeletrônico ele é aplicado apenas ao elétron 1. Então, ele tem efeito apenas sobre o elétron 1. E devemos lembrar da ordem dos elétrons. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. O que nós faremos será dar uma reorganizada no valor esperado. O que nós faremos será o seguinte: vamos garantir que o operador ele fique próximo aos espinhos orbitais que carregam o elétron 1. Então, por isso, olha, vejam que neste termo nós temos A, operador A. E o que nós fizemos foi retirar da integral o spin orbital B, o qual está associado ao segundo elétron. E com isso, nós obtemos um produto envolvendo duas integrais. E a mesma ideia se aplica ao nosso segundo termo. Desde que o nosso conjunto de spin orbitais seja normalizado, nós temos que esta integral resultará em 1, ou melhor, nós estamos considerando aqui que o nosso conjunto de spin orbitais, além de normalizado, ele também é ortogonal. Por isso que o produto envolvendo dois spins orbitais diferentes retorna 0. Com isso, o valor esperado para o nosso operador monoeletrônico será dado por este termo. Se ao invés de considerarmos o elétron 1, tivéssemos considerado o elétron 2, o que nós obteríamos seria um elemento de matriz em termos do spin orbital B. E de forma
generalizada para os nossos dois elétrons, o hamiltoniano eletrônico total, ele é dado pela soma desses dois termos. E para n elétrons, a nossa expressão ela passa a conter uma soma envolvendo os nossos n orbitais simplesmente ocupados. Avançando com a nossa derivação, vamos verificar como é que fica no caso do operador de dois elétrons. E nós usaremos aqui exatamente o mesmo protocolo. Então, o primeiro passo consiste em substituir a função de onda obtida para os dois elétrons no valor esperado de energia, considerando aqui apenas o operador de repulsão elétron-elétron. Para avançar em nossa derivação, nós já consideramos um resultado que foi obtido lá para o nosso operador de apenas um elétron. Esse resultado ele já faz uso da aplicação daquela propriedade que nós vimos, assim como da condição de permutação, e podemos avançar em nossa derivação. Nós iremos fazer um rearranjo de forma a pôr o spin orbital referente ao segundo elétron para dentro da nossa integral. Então vejam que a ordem do elétron, relembrando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que nós faremos será garantir que o spin orbital associado ao segundo elétron fique na nossa integral mais interna. Então vejam que aplicando esse rearranjo, temos spin orbital B, operador de dois elétrons, e spin orbital B. E a mesma ideia foi aplicada para o segundo termo. Será conveniente fazer isso porque, a partir daí, podemos definir dois novos operadores, sendo que este operador de Coulomb e este segundo operador recebe o nome de operador de troca. E vale destacar que o operador de troca ele deriva do fato de nós estarmos considerando uma função de onda que é antissimétrica. O operador de Coulomb ele apresenta um análogo clássico, mas o operador de troca não. Então, dessa forma, o nosso valor esperado, envolvendo a integral de dois elétrons, será dada pela subtração entre esses dois termos. Vamos avançar mais um pouquinho de forma a investigar esses dois termos de forma mais detalhada. Em termos de notação usual, temos que o operador de Coulomb ele é dado por esta integral e o operador de troca é dado por esta outra integral. Então vejam que nós temos conjugado do spin orbital B, em que o segundo elétron está ocupado, spin orbital B, né, com o mesmo segundo elétron, e temos a nossa integral de dois elétrons. Uma consideração importante a se fazer é que o operador de troca ele correlaciona os movimentos dos elétrons dos spins orbitais A e B, quando estes elétrons têm spin paralelos. E uma consequência disso é que essa interação ela tende a abaixar a energia do sistema, uma vez que os elétrons buscam se evitar. E a integral presente tanto no operador de Coulomb quanto no operador de troca, ela representa a repulsão total sentida pelo elétron 1 devido à presença do elétron 2, supostamente distribuído por todo o espaço. Então a integral ela tem justamente essa função de considerar uma soma em todo o espaço, sendo este espaço supostamente ocupado pelo elétron 2, e este elétron 2 ele exerce uma repulsão sobre o elétron 1. Então, relembrando, o nosso valor esperado para o operador de dois elétrons tem este formato, e o abaixamento energético devido à presença do operador de troca é vista em razão deste sinal negativo que aparece à sua frente. Logo, o operador de troca ele introduz uma interação no sistema de natureza atrativa. E sabemos que interações de natureza atrativa tendem a
minimizar a energia do sistema. Então, pessoal, o que tínhamos para a aula de hoje é justamente isso. Nós iremos, na aula seguinte, tratar do operador de Fock, iremos dar alguns passos a mais rumo a entender como se obtém a energia para um dado sistema fazendo uso da abordagem de Hartree-Fock. Muito obrigado pela audiência. Até mais.